Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! O incêndio que terminou na morte de uma criança de 4 anos. O menino tentou se esconder no banheiro, acabou atingido pelas chamas. O prédio foi interditado, mas os moradores ainda retiram móveis e animais. PM, que deu um tapa no rosto de adolescente, é afastado da rua. A confusão começou depois de uma batida na BR-101. O combate ao tráfico de drogas. Polícias Militar e Federal apreendem drogas, dinheiro e prendem suspeitos nos bairros Consolação, Maruípe e Taboazeiro. Motoboys eram usados para entrega de entorpecentes na Universidade Federal do Espírito Santo, em bares e em restaurantes da capital. Um drama que envolve a violência contra a mulher. A diarista queimada pelo ex-marido vai passar por uma nova cirurgia e pode perder uma perna e uma mão. O TN traz ainda vagas de emprego. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Momentos de desespero e aflição vividos por moradores durante um incêndio em prédio de Vitória. Vizinhos tentavam tirar uma criança do imóvel, mas não deu tempo. O menino de 4 anos foi resgatado já sem vida pelos bombeiros. Ele tentou se esconder no banheiro. Estaria brincando com um isqueiro junto com o irmão mais novo numa cama. Depois do incêndio, o prédio foi interditado pela Defesa Civil. Mesmo com a interdição do prédio, na manhã de hoje, muitos moradores ainda transitavam pelo imóvel, retirando seus pertences e animais. Subi rapidinho, eu peguei rapidinho, vim de madrugada. O que você achou de tudo isso que aconteceu? Lamentável, né? É um absurdo, realmente é lamentável. Seu Ormínio, que mora no prédio há mais de 20 anos, só ficou sabendo do que aconteceu à noite, quando voltou para casa. O aposentado confessa que dormiu no apartamento mesmo com aviso de interdição. Eu dormi... Dá jeito pra tudo. Dormiu aí? Belo de guerra, né, pô? O acidente aconteceu na manhã de ontem. Uma kitnet do 3º andar foi completamente destruída pelo fogo. No apartamento moravam um casal e os filhos de 4 e 2 anos, que, de acordo com o que a mãe disse à polícia, brincavam em cima da cama com um isqueiro. Yuri dos Santos Gonçalves, o mais velho, morreu preso dentro do banheiro tentando se esconder das chamas. Nós chegamos ao local, encontramos o apartamento em chamas, entramos então com as nossas equipes, fizemos o combate e após esse combate constatamos no interior desse apartamento, dentro do banheiro, o óbito de uma criança. Nesse momento, então, fizemos o acionamento da Polícia Civil para que uma equipe fizesse a realização da perícia criminal no local. 7 minutos foi o tempo que o Corpo de Bombeiros gastou para chegar até o prédio após o acionamento. Um curto período de tempo que, para muitos que tentavam apagar o fogo e resgatar a criança de dentro do banheiro, mas pareceu uma eternidade. Esse vídeo mostra o desespero de um desconhecido que também é pai e tentou entrar na kitnet sem sucesso. Olha que situação terrível, eu estou no desespero aqui, tentando entrar no apartamento, o menino preso dentro do apartamento, 4º andar, apartamento pegando fogo. Não consigo entrar, não tenho equipamento, não tenho nada. Situação lastimável, aguardando a chegada do bombeiro. Eu estava saindo para o meu horário de almoço, quando eu passei na proximidade do edifício, vi muitas pessoas desesperadas, um casal gritando por socorro que tinha um filho preso dentro do apartamento. Ao olhar para cima, visualizei muita fumaça, subi até o andar do apartamento em chamas e já me deparei com a kitnet, o apartamento praticamente total tomado pelas chamas. Os extintores já não serviriam, seria mesmo questão da mangueira e hidrante. É aquele momento que você tem o treinamento, sabe o que fazer, mas não tem como fazer por não ter o equipamento. Este outro rapaz que morava no edifício também tentou ajudar. O relato frustrado é de um dos piores momentos pelos quais já passou. A gente tentou, igual o pai da criança mesmo, tentou entrar no meio do fogo para tentar salvar a criança, até se queimou os braços, mas não teve jeito. A gente não sabia o que estava acontecendo e onde essa criança estava. Mas a sensação é de muita dor aqui dentro do coração. Passado o susto, a preocupação desse músico é com a segurança da família dele, que mora nesta casa ao lado do edifício onde ocorreu o incêndio. A estrutura da piscina, que fica bem em cima do apartamento incendiado, é o que mais preocupa. Então a minha preocupação é essa, que existe uma piscina aí com 18 mil litros de água em cima, né? E eu gostaria que a Defesa Civil,
fossem tomadas as providências necessárias para que não ocorra uma tragédia maior aí. Não tem jeito, um caso triste que abala todo mundo. A criança, 4 anos de idade, inocente, que perdeu a vida de forma tão trágica. Os pais foram levados para o Hospital Jaime Santos Neves. Eles inalaram muita fumaça e estão internados em observação. O outro filho do casal, de apenas 2 aninhos, também está internado no Hospital Infantil da capital. A Prefeitura de Vitória disse que o prédio já havia sido notificado há 12 anos por problemas na obra, mas a construção não foi interrompida. O município decidiu entrar com uma ação na Justiça pedindo embargo da obra e multa diária de R$1.000 caso a determinação não fosse cumprida, mas o pedido não foi aceito. Agora, o dono será intimado e terá que apresentar um laudo que comprove a segurança do imóvel. Caso não apresente, vai pagar multa diária de quase R$900. O corpo da criança vai passar por exames no DML de Vitória para que seja identificada a causa da morte. E olha, nós vamos falar sobre o incêndio que tirou a vida de uma criança em Vitória. Ela brincava, como a gente viu aí, com um isqueiro na cama, junto com o irmão mais novo, quando começaram as chamas. Um técnico de informática viu o fogo e tentou socorrer o menino, mas não teve jeito. O menino foi encontrado já sem vida no banheiro. Pois é, hoje cedo alguns moradores continuam entrando e saindo, mesmo com o imóvel interditado. O repórter Fábio Melo conversa ao vivo com os bombeiros para saber os riscos para quem ignora essa interdição. É com você, Fábio. Tô ouvindo, a gente está com o tenente. Oi, boa tarde, Ingrid, boa tarde, George. A gente fala ao vivo aqui da frente do prédio, né, do local onde esse incêndio aconteceu, realmente uma tragédia. Aqui do nosso lado, o coronel Wagner Borges, ele vai falar para a gente sobre o trabalho de perícia que está sendo realizado aqui nessa manhã novamente. Coronel, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é o trabalho, o que os senhores estão observando nessa nova perícia. O primeiro momento não é uma nova perícia, né? A continuidade de uma perícia que começou no dia de ontem, justamente para verificar a dinâmica do incêndio, né? A forma que esse incêndio começou, como ele se propagou, como ele chegou aos compartimentos desse apartamento, de forma a trazer a elucidação do que realmente aconteceu para auxiliar dessa forma com a perícia criminal que foi realizada na data de ontem pela Polícia Civil. E tem alguma novidade que os senhores já podem divulgar sobre esse trabalho que está sendo feito? Olha só, todos os trabalhos periciais são feitos com muita cautela, precisa de um ambiente muito tranquilo para trabalhar. Os nossos peritos estão ali não medindo esforços para buscar realmente estudar toda essa dinâmica, mas infelizmente nós não podemos adiantar nenhum tipo de procedimento que está acontecendo durante essa investigação pericial, até mesmo para preservar os peritos de todas as situações que porventura venham a surgir num momento posterior. Sobre o risco da estrutura, como que está agora a situação desse prédio? Bom, toda essa questão estrutural está sendo avaliada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que é também auxiliada, em caso de necessidade, pela nossa Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que é o próprio Corpo de Bombeiros Militar. Na tarde de hoje vamos dar continuidade a todos os trabalhos periciais pelas nossas equipes, de forma a, no curto prazo, buscarmos aí o término dessa perícia e, num prazo de até 30 dias, a divulgação do resultado. Desde 2006, quando esse prédio começou a ser construído, fala-se sobre alguns problemas na elaboração do projeto, na construção desse prédio. A Defesa Civil reforçou sobre isso. É um prédio que estaria interditado. Como que funciona isso? Assim, o Corpo de Bombeiros ele atua também fazendo a prevenção, no caso de olhar se tem extintores, se tem estrutura adequada para morar essa quantidade de pessoas aqui dentro? Bom, nós temos o nosso Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no Estado do Espírito Santo, que estabelece que toda edificação com mais de 900 metros quadrados de área construída ou que ela seja superior a 3 pavimentos, precisa de um projeto técnico feito por um engenheiro que seja credenciado ao Corpo de Bombeiros Militar. Uma vez esse projeto ele é aprovado, ele tem que ser executado e após ser executado, ele pega a cópia desse projeto carimbado, o proprietário da edificação encaminha à Prefeitura Municipal do município onde essa edificação se situa. Após esse encaminhamento é onde a Prefeitura Municipal faz a entrega do habite da edificação. No caso dessa edificação aqui, o Corpo de Bombeiros não tem nenhuma documentação e a responsabilidade mesmo por constatar a irregularidade desse imóvel é da Prefeitura Municipal.
A gente acompanhou aqui hoje cedo a entrada de alguns moradores, embora exista essa interdição, para fazer retirada de objetos, roupas, coisas desse tipo. O prédio está interditado. Como que vocês avaliam e orientam que esses moradores façam para ter acesso aos apartamentos? Ainda não é o momento disso, né? Olha só, lembrando que o prédio não está interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar, está interditado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que é um órgão pertencente à Prefeitura Municipal de Vitória. Esse tipo de pergunta tem que ser feito para ele. Nós, do Corpo de Bombeiros, estamos apenas com o apartamento isolado para que os exames periciais aconteçam de forma mais protegida possível. Muito obrigado, viu, Coronel? A gente continua aqui, Ingrid e George, ali em cima, no último andar, é onde esse prédio pegou fogo. Um prédio com um apartamento, né, uma kitnet, na verdade, onde estavam 2 crianças e os pais delas. O pequeno Yuri, de 4 anos, entrou para dentro do banheiro depois que esse incêndio começou. A suspeita é que esse incêndio tenha começado no quarto onde essas crianças estavam. Elas estavam brincando ali com o isqueiro, segundo um relato da mãe delas, quando esse incêndio aconteceu. E aí a mãe conseguiu sair com uma das crianças e o pequeno Yuri entrou para dentro do banheiro. O pai tentou salvar essa criança, mas não foi possível. Ele até ficou com algumas queimaduras, né? Também teve que ser socorrido. Os pais foram para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, como a gente viu aí no VT da Carol, e a outra criança está internada ainda no Hospital Infantil aqui de Vitória. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos infelizmente, dessa tragédia, e eu volto com vocês aí no estúdio. Fábio, a gente tem uma nova informação. Os pais acabaram de ter alta do hospital e seguem para o DML para liberar o corpo do pequeno Yuri, né, Ingrid? Pois é, Jorge, a gente fica sensível à dor dessa família. Afinal, nenhum pai espera perder um filho assim de forma tão trágica, né, não? E fica o alerta para quem tem criança em casa. É preciso ficar muito atento, mas muito mesmo. 1 minuto de distração pode ser decisivo. Por isso, os bombeiros orientam que objetos pontiagudos, fósforos, isqueiros, produtos de limpeza e higiene pessoal devem ficar fora do alcance dos pequenos. Olha, é claro que a falta de um hidrante e uma mangueira de combate a incêndios no prédio também poderiam ter sido decisivos. Talvez com os equipamentos, o técnico de informática que tentou aí socorrer o menino tivesse conseguido entrar no apartamento e evitar que a criança perdesse a vida. Lamentável isso, né, Ingrid? Triste demais. Olha, continua internada em estado grave a mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido na Serra. A diarista terá que amputar uma das pernas e também corre o risco de perder a mão. Esse crime bárbaro aconteceu há 20 dias. É mais um exemplo do ponto em que pode chegar a violência doméstica. Violência que, no ano passado, tirou a vida de 130 mulheres aqui no estado. Rosiane é quem vai ao hospital todos os dias para cuidar da irmã, a diarista Marciane Pereira dos Santos, de 37 anos. Ela teve 40% do corpo queimado depois de ser atacada pelo ex-marido. Vai precisar ser submetida ainda esta semana a um procedimento para amputar a perna esquerda. Já está morta a perna, então vai ter que ser amputada a perna esquerda. O crime aconteceu no último dia 8 no bairro Jardim Tropical, na Serra. André Luiz dos Santos, de 36 anos, confessou ter utilizado tiner e diesel para atear fogo na ex-esposa. 10 dias após o atentado, a diarista segue internada em coma induzido na unidade de tratamento intensivo do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ela apresenta um quadro de pneumonia e respira com a ajuda de aparelhos. As queimaduras de 3º grau atingiram o tórax, braços e todo o rosto da vítima. Hoje ela pode perder a perna, as mãos dela está crítica também. O médico falou que provavelmente ela vai poder ser amputada também. Então é muito triste. Como é que vai ser de uma mãe para cuidar dos filhos sem pernas e sem as mãos? Né? Como é que vai ser? Segundo dados do último Anuário de Segurança Pública, só no ano passado, cerca de 130 mulheres foram mortas no Espírito Santo. 40 delas foram vítimas de feminicídio. Hoje, a Marciane, que foi covardemente atacada pelo ex-companheiro, luta pela vida e para não entrar nesta triste estatística.
O ex-marido se apresentou à Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária. Para a polícia, André Luiz alegou ter agido em um momento de raiva e de ciúmes. Ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Peço muito a Deus, sabe, que faça justiça e que ele pague por tudo, pelo que ela está passando hoje. Nós temos o vídeo monitoramento que mostra... Olha, infelizmente é mais uma triste notícia para essa família. Perder a perna por causa de uma ação criminosa e machista é, no mínimo, revoltante. Para a vítima, a dor e os traumas. Para o agressor, que continua na cadeia, se condenado, fica alguns poucos anos preso até conseguir voltar às ruas. E vale lembrar, Ingrid, que mais de 50 mulheres foram alvo da violência doméstica aqui no estado nos primeiros 6 meses deste ano. Olha, é preciso impedir que situações como essa continuem acontecendo. Vale lembrar que a sua denúncia pode salvar vidas e tem um número muito interessante que é 180, Ingrid, que a pessoa que está em casa pode ligar, pode denunciar e, mais importante, não precisa se identificar. Você denuncia, dá o endereço, dá os nomes e no final você fala, eu não quero me identificar. O telefone é 180 para denúncias contra agressão a mulheres. Então ligue, né? Viu uma agressão, na verdade às vezes as pessoas ficam preocupadas, uma briga de casal e tudo mais, mas não deixe passar em branco, você pode salvar uma vida. Ele foi visto no sinal de trânsito pedindo dinheiro e moradores que já foram vítimas dos assaltos garantem que o rapaz é o Homem-Aranha. É o bandido que escala prédios e aterroriza principalmente quem vive na região de Jardim da Penha, em Vitória. Já foi preso 3 vezes e estaria em liberdade novamente. Aquele rapaz ali pedindo dinheiro no sinal do na Praia do Canto é o Gilcemar Santana, conhecido como o Homem-Aranha. É aquele bandido que escalava os prédios de Jardim da Penha e assaltava. O vídeo é gravado por um motorista que, parado no semáforo na região da Praia do Canto, em Vitória, identifica que o homem pedindo dinheiro seria o assaltante conhecido como o Homem-Aranha. Gilcemar de Oliveira Santana é acusado de escalar as paredes de prédios e entrar pelas janelas de apartamentos para cometer furtos. Ele já foi preso por 3 vezes e agora estaria em liberdade novamente. O coordenador de segurança da Associação de Moradores de Jardim da Penha, local onde o criminoso costumava agir com mais frequência, não tem dúvidas de que o homem que aparece nas imagens é de fato Gilcemar. É o Gilcemar Santana, bandido que nós, moradores, junto com a Polícia Militar, já prendemos 3 vezes, roubando em Jardim da Penha, e mais uma vez a justiça solta. É a mesma rotina, pedindo dinheiro, né? Depois usa crack e vai para dentro de Jardim da Penha de madrugada, escalar os prédios e aterrorizar moradores, que até hoje tem sequelas de depressão por um bandido que escala prédios e entra dentro da sua casa pela janela. O Homem-Aranha, como é conhecido este criminoso, tem o costume de agir em locais onde há muita aglomeração de prédios, como no bairro Jardim da Penha, em Vitória, por exemplo. Aqui, os moradores estão assustados em saber que ele está nas ruas novamente. A maior parte do pessoal que comete algum delito é preso, mas logo está solto, né? A nossa justiça não condena, então quem não é condenado fica parecendo que é inocente, né? É um perigo geral, né? Porque hoje em dia não há segurança em bairro algum, né? Tá tudo só Jesus para guardar a gente. O Tribuna Notícias já mostrou casos de pessoas que tiveram um apartamento invadido pelo assaltante. Em um dos episódios, ele chegou a rasgar a tela de proteção da varanda de um apartamento que fica no 3º andar. As marcas das mãos na parede são as pistas deixadas pelo Homem-Aranha. Gilcemar Oliveira foi preso em junho do ano passado. Na época, ele justificou que fazia os furtos porque seria viciado em drogas. Creio que todo usuário tem vontade de parar, né? Não só eu, todos que usa tem vontade de um dia parar. O bairro Jardim da Penha tem muitos prédios. A maioria dos apartamentos não possui grades ou telas de proteção. Mas o Homem-Aranha já demonstrou que nem as telas e nem a altura são empecilhos para ele agir.
Para os moradores, fica a revolta e o medo em saber que ele pode estar nas ruas novamente. Um apelo que a gente faz à justiça, ao governo do estado, que ressocialize esse rapaz, né? Colocar ele na rua de novo para ele cometer delito é justo com a gente que paga impostos, que ressocialize, faça tratamento de dependência química, dê oportunidade de uma nova vida para ele, mas que não coloque de novo nas ruas, porque nós ficamos refém da bandidagem. Pessoal, nós buscamos uma resposta com a Secretaria de Justiça para saber se realmente o Gilcemar teria deixado a cadeia pela terceira vez. A Sejus, Ingrid, confirmou que ele deu entrada no sistema prisional em junho do ano passado e, por decisão da Justiça, foi liberado sim no mês passado. Pedimos a posição do Tribunal de Justiça, mas ela ainda não chegou. Sabemos que mudar essa situação lamentável do prende e solta é mudar leis. E isso só faremos ao eleger candidatos dispostos a pensar na sociedade, no povo, cada vez mais refém dessa impunidade. Nós ouvimos aí o desabafo do André, da Associação de Moradores de Jardim da Penha. Ou melhor, ouvimos o pedido de socorro. Ele gravou o vídeo mostrando o super-herói do crime, que na verdade não tem que ter esse nome, o Homem-Aranha, e afirma que ele está pronto para agir novamente. Pois é, a gente viu na reportagem que o próprio Gilcemar reconhece o vício em drogas e, de fato, como disse o André, ele deveria receber ajuda, tratamento contra a dependência química e não ganhar a liberdade. Afinal, continua doente, rouba, invade casas para sustentar o crack e permanece adoecendo e traumatizando as vítimas de assaltos. A gente ouviu muito bem o próprio André falando isso, que ele conhece as vítimas que que tiveram os apartamentos invadidos e elas estão traumatizadas. Pois é, uma discussão muito ampla também, que parte na educação, e a gente está vendo aí também as unidades de internação de menores do interior liberando menores porque não tem vaga, não comporta ali dentro. Então, quer dizer, é uma situação muito conflitante, você tem que cumprir a lei para o bandido, você tem que cumprir a lei para o comerciante, mas aí como é que fica? É muito complexa a situação. Vai, Ingrid. O sargento da Polícia Militar que deu tapa em adolescente na Serra foi afastado do trabalho nas ruas. Isaías de Souza, de 50 anos, é quem aparece nas imagens dando uma bofetada na menina de 14 anos. O caso aconteceu no final de semana em Laranjeiras. Foi durante uma confusão provocada por uma batida de trânsito. Depois de toda a repercussão, a PM decidiu ontem à tarde pelo afastamento do militar até que as investigações sejam concluídas. Pois é, enquanto isso ele vai trabalhar em atividades administrativas. Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil repudiou a violência sofrida pela menor e disse que o PM desrespeitou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora o flagrante de um assalto a uma idosa na Ladeira Santa Clara, no centro de Vitória. A senhora de 67 anos foi roubada na frente de casa. Quando ela se preparava para abrir a porta, o bandido chega de moto e logo anuncia o assalto. Ele pegou a bolsa da mulher e fugiu. A aposentada entrou em desespero e chegou a gritar por ajuda. Os documentos pessoais e celular estavam na bolsa. A mulher faz tratamento contra o câncer e até o receituário médico foi levado pelo bandido. A reportagem completa desse caso e o depoimento da vítima, daqui a pouco no Ronda Geral, é coladinho com o TN. Veja agora mais uma vítima de um assaltante em Guarapari. O homem caminha ao lado da jovem na calçada. Chega a colocar a mão no pescoço dela como se fosse íntimo. Mas o que ele não percebe é que na rua um rapaz já tinha notado a má intenção e age rápido. Na hora o bandido empurra a mulher contra o muro. Ele corre e vai embora sem conseguir levar o celular. Desta vez se deu mal, né? A tentativa de assalto aconteceu no bairro São Judas Tadeu. 55 famílias de Vila Velha estão morando numa escola do município. Elas foram desalojadas depois de uma reintegração de posse de um terreno em Morada da Barra, na região de Terra Vermelha. A desocupação foi determinada depois que 10 pessoas entraram com uma ação na justiça. Os moradores retirados reclamam que ocuparam o local porque ele estava abandonado há anos. Também afirmam que houve truculência da PM. Mãe, desempregada e agora sem moradia. O endereço provisório de Adriana, da filha e do marido é a escola Darcy Ribeiro, em Morada da Barra, Vila Velha. Cerca de 25 famílias foram trazidas para cá, após a reintegração de posse de uma área particular, também em Morada da Barra. Adriana morava no terreno há 7 anos.
foi muita família chorando, foi muito lar destruído por tanto moço, que lá em casa, lá dentro, tinha casa, era de 2 andares. Quando eu fui lá para dentro, eu nem sonhava ter essa criança. Essa criança nasceu lá dentro, essa criança, semana que vem, ela faz 3 anos. A área em que ficavam as moradias é esta aí. Agora, o que se vê são amontoados de resto de construção. O sonho da casa própria se transformou no pesadelo da desapropriação. Maxwell foi um dos primeiros moradores da área ocupada. É difícil olhar para trás e não lembrar, não sentir, não chorar. A única coisa que eu quero é um lar para meus filhos, serviço, e é isso aí. Eu estou sem trabalhar 20 dias porque essa ordem aí de despejo que eles deram. Tem dia já, gente, todo mundo fica com a faca no coração que essa ordem de despejo não é de hoje, é de uma data já anterior, ó. Muitos eles falam que vem derrubar e não vem. A ação de reintegração de posse foi cumprida pela Polícia Militar nesta terça-feira. Envolveu cerca de 150 PMs. Houve confusão durante a saída dos moradores. Na porta da escola pra gente não entrar. A minha filha na hora perguntou: mãe, manda a polícia para mãe derrubar minha casa. Eu disse: minha filha, eu não tenho esse poder todo não. Quem mandou eles derrubar tem mais poder do que eu não posso fazer nada. A Prefeitura de Vila Velha apontou que 55 famílias moravam na região. A área pertence a um grupo de 10 pessoas que ingressou na justiça e conseguiu a reintegração de posse. O sentimento de desespero tomou conta de muitos moradores que acusaram a PM de usar balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral. As crianças aí no meio aí, esses picando bala de borracha nas mulheres aí. Tem os meninos aí que a cavalaria deu um negócio de pau nele, ele chegou a quebrar o braço, pô. Que isso não pode acontecer não, né? Na escola, que é pública, a prefeitura não permitiu que a imprensa entrasse, mesmo com os desalojados pedindo. Para conversar com eles, só mesmo do lado de fora. A gente está sentindo assim, humilhado, a gente está sentindo ninguém. Porque a gente foi atrás da prefeitura, a gente foi atrás de assistência social, a gente teve em fora, a gente teve em cartório, a gente conseguiu uma certidão de ônus daquela terra lá, de um daqueles lotes, que não consta nome de nenhum desses 10 que estão pedindo o local, entendeu? Na prefeitura também, não consta o nome desse povo como dono de lá, são 10 pessoas que estão pedindo. As aulas do colégio estão suspensas. Estas imagens do interior da escola foram cedidas por um voluntário. Nelas, é possível ver o refeitório em que as famílias estão dormindo, os móveis e eletrodomésticos que eles conseguiram retirar durante a reintegração e crianças brincando na quadra. As famílias precisam de doação: fraldas, leite, alimentos em geral, colchão e roupas. Para estas e outras 80 mil pessoas que não têm onde morar aqui no Espírito Santo, é preciso se apoiar nesta mensagem escrita na parede da escola. É um problema delicado que precisa ser debatido. A Prefeitura de Vila Velha vai se manifestar sobre a reintegração de posse numa entrevista coletiva hoje à tarde. A Polícia Militar disse que sempre se reúne com os envolvidos antes de cumprir mandados judiciais e reintegração de posse. Mas quando há desobediência, precisa fazer uso legal e proporcional da força para garantir o cumprimento da ordem da justiça. O capixaba morto depois de um ataque de tubarão nos Estados Unidos tinha conseguido rever a mãe há um mês. O jovem estava sem ver a mãe há 4 anos, desde que se mudou para os Estados Unidos. As fotos do reencontro foram divulgadas por uma prima do rapaz. Em uma das imagens registrada no aeroporto, Arthur e a mãe trocam um longo abraço. Depois, eles fizeram um passeio na cidade onde o capixaba estava morando. O corpo do jovem será trazido para o Espírito Santo sexta-feira. O velório será na Igreja Maranata Matriz, em Vila Velha. Amanhã teremos o debate com os candidatos ao governo do estado. E o Conexão Justiça fala de vários mitos que insistem em atormentar o eleitor. A Marcela Altué conversou com o juiz do TRE, que tira dúvidas que sempre aparecem durante as eleições. Será que o voto nulo ajuda o candidato que está na frente? Conexão Justiça na tela. Todo ano eleitoral é a mesma coisa. Velhas dúvidas e mitos reaparecem, né? O Conexão Justiça veio até a sede do TRE aqui no Espírito Santo para esclarecer alguns pontos que sempre confundem o eleitor. Os votos brancos e nulos podem anular uma eleição? O voto branco ou o voto nulo,
são considerados votos inválidos. Então, eles não contam para a eleição. Existe uma regra sobre a anulação das eleições por anulação de voto, mas é um caso específico do tribunal cassar uma chapa que foi eleita, aí os votos dessa chapa são considerados nulos e aí ele anula a eleição, por isso tem que ter novas eleições. Mas isso não tem relação com a manifestação apolítica, com eu votar em branco ou votar o voto nulo. Quando eu voto branco ou nulo, esse voto vai para o candidato que está ganhando? Isso não é verdade. O voto branco e o voto nulo não são contados. O vencedor tem que ter 50% mais um dos votos válidos. E esses votos de manifestação apolítica são votos inválidos, eles não são contados para nenhuma finalidade. O que é o voto em trânsito? O voto em trânsito é a possibilidade que eu, fora da minha zona eleitoral, distante da minha zona eleitoral, longe da minha cidade, possa votar. Só eu tenho que fazer esse cadastramento para que, quando eu chegar na zona que eu me cadastrei para votar, haja os meus dados lá para serem checados. O mesário tem que identificar que o eleitor é a pessoa que se apresentou lá com seu título eleitoral, com seu documento, às vezes agora com esse título eletrônico que está disponibilizado pelo aplicativo do TSE, ele tem que saber quem está votando. Então, por isso, esse voto em trânsito demanda um cadastramento anterior. Para presidente, governador, senador e prefeito, serão eleitos os candidatos que tiverem 50% mais um dos votos válidos. Já para deputado federal, estadual e vereador, cabem o chamado voto de legenda. Dividindo o número de assentos em disputa, o número de vagas em disputa para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Pelo número de votantes, você tem o coeficiente eleitoral. O partido terá tantos assentos naquela casa, quantas vezes ele atingiu o coeficiente eleitoral. A partir daí, é elaborada a lista dos candidatos mais votados do partido, e aí, com base nessa lista, que as vagas são preenchidas. Isso explica um fenômeno muito brasileiro do puxador de voto. O puxador de voto é uma grande celebridade que vai atrair votos para aquela legenda, que vai atrair votos para aquela coligação, que vai atrair votos para aquele partido. Mas junto com ele, a gente vai eleger uma série de candidatos que fazem parte daquela coligação, de acordo com o coeficiente eleitoral, que uma votação muito expressiva possa dar àquele partido ou àquela coligação. Muito bom. Sugestões para o Conexão Justiça é só mandar para conexãojusticatn@gmail.com. Pois é, e amanhã nós temos debate, não é, Ingrid? 11 horas da manhã, você não pode perder. O debate começa aqui na Rede Tribuna às 11 horas, tá? São os candidatos ao governo que disputam o seu voto. Então, preste atenção nas propostas para você votar consciente. Não perca às 11 da manhã. Isso aí. E a seguir, polícia prende bandido suspeito de assassinatos. Ele também seria gerente do tráfico de drogas em Balneário Carapebus, na Serra. A gente já volta agora 12h24. A polícia prendeu um bandido suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas em Balneário Carapebus, na Serra. Vinícius de Paula, de 19 anos, é acusado também de um assassinato. A vítima foi um jovem que lanchava num comércio do bairro. A motivação do crime teria relação com a disputa por pontos de venda de drogas. Vinícius já está no presídio. Uma ótima tarde para você. Para você, boa tarde. Eu te espero logo mais às 5:07 e fica agora com ela, Débora Moraes e o Ronda Geral. Rapidinho, amanhã tem debate às 11 horas aqui, tá bom?